do nosso Senhor Jesus Cristo, bote em dia, tá? Coloca os exercícios em dia, por favor, porque tem gente que está com o exercício muito atrasado mesmo, tá certo? Estou precisando que vocês coloquem em dia. Professor, boa noite. Boa noite, Vitor. Olha, esses dois últimos exercícios, só tem esses dois, né? O senhor vai passar mais hoje. Esse que o Não, senhor tem colocou no três, grupo. né? São três. É três isso. É, Beleza, beleza. tá certo? Certo. Então vamos lá, pessoal. Então, a gente tinha visto isso aí em aulas passadas, né? Falando sobre o carbono, tetravalente e tal. Aí eu falei que ele era, pela geometria, tinha tetraédrico, trigonal e linear. Eu esqueci de falar sobre a hibridação, certo? A hibridação ela vai acontecer de forma espacial e de acordo com a organização da estrutura dessas ligações. Então, do mesmo jeito que ele é tetraédrico e tem um ângulo de 109 graus e 28 minutos, certo? O tipo de hibridação dele, tá? Ela vai ser esse primeiro, que só tem quatro ligações simples, vai ser sp3. Vai ter um subnível S e três subnível P. Vocês lembram da tabela periódica quando vocês usaram um diagrama de energia lá no primeiro ano? Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6. Lembram disso? Ih, o silêncio tomou conta da nação. Então é o seguinte, a única coisa que você precisa saber é, apareceu todas as ligações simples, você vai caracterizar o carbono, este carbono aqui, ó, como sendo sp3, tá certo? Para não dificultar o entendimento. Já tendo uma dupla, você vai classificar como sendo sp2. E se tiver, ó, duas duplas ou uma tripla, vai ser sp. Só isso. É só mais uma classificação. Se o carbono tiver quatro ligações simples, é sp3. Se o carbono tiver uma dupla, esse carbono é sp2. Se o carbono tiver duas duplas ou uma tripla e pedir a hibridação, certo? Aí você vai classificar dessa maneira. Três simples, sp3, uma dupla, sp2, duas duplas ou uma tripla, sp. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso que eu falei? Não. Não? Pronto. Aí vocês tentam terminar aquele exercício, tá? Correspondente a isso aí que eu falei. E as dúvidas, tendo dúvida, manda uma mensagem para mim, certo? Tira a dúvida comigo que vocês vão conseguir fazer, tá bom? Então, voltamos lá. Pronto. Eu mostrei na aula passada falando sobre as cadeias carbônicas. Agora eu vou mostrar as cadeias, as mesmas cadeias, certo? Só que a classificação dela é mais detalhada. Porque eu disse que uma cadeia carbônica, ela pode ser classificada como aberta ou fechada, saturada ou insaturada, normal ou ramificada, homogêneo ou heterogêneo. Então, são essas quatro classificações que vocês podem fazer com os carbonos, certo? Com as cadeias carbônicas. Então, ó, quanto ao fechamento, você vai dizer que ela é o quê? Aberta, fechada. Ou ainda tem uma mista. Aí você vai dizer, como assim, professor, uma mista? Da seguinte forma, quando é aberta, a gente vai ver de forma mais específica. Não forma figurinha, né? Nós já vimos que não forma figurinha. Pode ter outras ligações, tal, mas não forma figurinha fechada, tá? Já a fechada, para facilitar o entendimento, forma a figurinha, ó, um quadrado, um triângulo,
um pentágono, um hexágono, certo? Forma as figurinhas. Cadeia fechada. E a cadeia mista, pessoal? Como é que é uma mista? Bem, você tem a aberta, fechada. A mista tem o quê? Os dois. Então você vai ter aberta e fechada. Junta. Deu para entender a diferença? Sim. Sim. Vamos fazer um print. Posso apagar? Pronto? Vamos lá então. Vou apagar, tá? Então, ela pode ser aberta, fechada ou mista. Quanto à disposição, à organização, né? Ela pode ser normal ou ramificada, né? Quanto à presença do heteroátomo, nós vimos que apresentando heteroátomo, ela pode ser homogênea ou heterogênea, né? E quanto ao tipo de carbono de ligação, nós vimos que pode ser saturada ou insaturada, tá? Então são essas quatro tipos de classificação, essas quatro classificações que nós podemos ter na cadeia. Aí vamos ver agora de forma mais detalhada, tá? Primeiro, quanto ao fechamento, eu já disse a vocês, aberta, fechada ou mista, tá? A aberta, pessoal, também pode ser chamado de acíclica ou alifática. Aberta, acíclica ou alifática significa a mesma coisa. Se apareceu o nome lá, essa cadeia é alifática, alifática é a mesma coisa que aberta. Essa cadeia é acíclica, acíclica é a mesma coisa que aberta. Então, ó, não forma figurinhas, ó. Tá vendo aqui? Não forma figurinhas, são consideradas abertas, tá? Já as cadeias fechadas forma figurinha, como eu já disse para vocês, né? Vai formar o quê? Vai formar um quadrado, vai formar um triângulo, vai formar um pentágono, né? Um hexágono, vai formar um pentágono, tá bom? E outra figurinha qualquer que possa vir a aparecer, tá? É cadeia fechada. Fechada também pode ser chamado de cíclica, porque existe um ciclo, não é um círculo, é um ciclo dentro da cadeia fechada, certo? É como se fosse um cercadinho e não tivesse como escapar, tá bom? A cadeia fechada, ela pode ser classificada como alicíclica e aromática, certo? Então eu tenho cadeia fechada. Ó, vou escrever de preto aqui. Ela pode ter cadeia fechada. Aí, a fechada pode ser alicíclica ou cadeia fechada aromática. Qual é a diferença? Cadeia fechada alicíclica, que é essa que você está vendo aqui como número 1, é quando você tem a cadeia fechada, mas não tem o anel benzênico. Aí você vai dizer, professor, que danado, que bexiga lixa é anel benzênico. É o hexágono com a bolinha no meio, é essa figurinha, ou o hexágono com três ligações duplas alternadas. Qualquer um desses dois, eu vou dizer que é o anel benzênico. Então, se não existir essas figurinhas que eu acabei de mostrar, o anel benzênico, certo? Na cadeia fechada, ela é alicíclica. Se aparecer essa figurinha, vai ser aromática. A diferença básica é essa, certo? A alicíclica ainda pode ser dividida em dois tipos.
tá? A alicíclica, eu ainda posso dividir ela em homocíclica, homocíclica ou heterocíclica. Qual a diferença? Homocíclica é uma cadeia fechada sem anel aromático e que só possui carbonos, só carbonos entre carbonos, tá certo? De que forma? Assim, pessoal, ó, tá? Aqui, ó, eu só tenho carbono. Aqui eu tenho carbono. Aí você diz, ó, professor, mas tem um oxigênio. Mas ele está entre carbonos? Não, está fora. Então é homocíclica. Ó aqui, também só carbonos entre carbonos, tá? Já a heterocíclica, como eu falei, onde é que está o oxigênio? Entre carbonos. De um lado está ligado a um carbono, do outro está ligado a um carbono. Então está entre carbonos. Pode ser aí, ó, enxofre, oxigênio, nitrogênio, fósforo. Qualquer um desses elementos, certo? Pode ser um heteroátomo, tá? Qualquer um desses pode vir entre. Vamos ver aqui os exemplos. Ó, nesse caso aqui, eu tenho um oxigênio entre, um enxofre entre, um nitrogênio entre. Então, todas essas figurinhas vão ser heterocíclica. Por quê? Porque tem heteroátomos entre carbonos. Tem elemento diferente de carbono que está entre carbono. Alguma dúvida até aí, pessoal? Hein, gente? Não, professor, até agora eu estou entendendo. Agora tá de boa. Maravilha, então. Vamos lá. Aí eu falei que era alicíclica ou aromática, né? Quando é aromática, como eu disse a vocês, tem as três ligações duplas alternadas, isso é um aromático, ou simplesmente a figurinha do hexágono com a bolinha do meio. Isso acontecendo, a cadeia é aromática. Como? Da forma que vocês vão ver no exemplo. Só que a aromática, ela ainda se divide em mononuclear. Cadê Jesus? Aqui. A aromática vai se dividir em mononuclear ou polinuclear. Qual a diferença? Mononuclear só tem um, só. E polinuclear? Tem mais de um, dois, três, quatro. A diferença é essa, tá certo? O mononuclear está aí, alguns exemplos, certo? Então, para você ter uma ideia, o primeiro, benzeno, o segundo, tolueno, o terceiro, dihidroxibenzeno, o quarto, cloreto de fenila ou clorobenzeno, o quinto, aminobenzeno ou fenilamina, e o sexto vai ser é, fenilmetanal ou benzaldeído. Ok? Alguma pergunta? Todos esses são aromáticos que possuem apenas um núcleo, né? Então vão ser mononuclear, tá bom? E que tem essas características. Já o aromático polinuclear, o polinuclear, ele vai ter mais de um núcleo, mais de um hexágono, certo? Polinuclear. Esse polinuclear, ele vai se dividir em núcleo isolado ou núcleo condensado.
Qual a diferença, professor, do polinuclear isolado para o condensado? Olha, tá aqui, bem lógico. O isolado, ó, é dividido, eles não se unem. É dividido por uma ligação, é dividido por um elemento, certo? Isso é o polinuclear de núcleo isolado. Ó, de núcleo condensado, tá vendo que eles estão juntinhos, juntinhos, juntinhos? O nome desse aqui, naftaleno. O nome desse aqui vai ser o antraceno. E o nome desse aqui, o fenantreno. Tá? Então, são aí os três elementos, três substâncias de núcleos condensados. Tá? Aí, quanto à disposição, a cadeia pode ser normal ou ramificada, né? Normal ou reta. Quando é que é normal? Já disse para vocês. Ela vai ter o quê? Ela vai ter, ó, carbono só primário e secundário, ó. Primário, secundário, 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 primário, tá? Eu estou já terminando, pessoal. Quando é que tem ramificada? Também já falei para vocês. Quando tem carbono terciário ou quando tem carbono quaternário, certo? Aí tem alguns exemplos. Presença de heteroátomo. Eu tenho o quê? Cadeia homogênea ou heterogênea? Quando é que é homogênea? Ó, só tem carbono entre carbono, certo? E quando é que é heterogênea, pessoal? Ó, a heterogênea tem um elemento diferente, né? Oxigênio, enxofre, nitrogênio, fósforo. Um elemento diferente entre carbonos, tá? Então a gente diz que é heterogênea, tá? Deixa eu só voltar aqui. E, por último, a gente vai classificar como saturado ou insaturado. Quando é que é saturado? Ó, quando entre carbonos só tem ligações simples, ó, ligações simples entre carbonos. Se por acaso tiver ligações dupla ou tripla, ou os dois ao mesmo tempo, a gente diz que é insaturado. Não é saturado, é insaturado. Beleza? Então, com isso aí, a gente fecha. Tem mais só alguns exercícios para a gente ir fazendo, tá? Com isso, a gente fecha o nosso conteúdo do nosso exercício. E outra coisa, viu, pessoal? Semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter um exercíciozinho